Olá, meus amigos do Educação Científica e Física, Paulo Henrique com você em mais um vídeo aqui no canal. E o tema do vídeo de hoje é o que aconteceu com o quilo? Por que o quilo não tem mais 1 quilo? É isso mesmo que você entendeu, o quilo não tem mais 1 quilo. Nós vamos contar essa história para você, mas antes de mais nada, se você se interessa por educação científica, se você se interessa por ciência de maneira geral, se você se interessa por física, aqui é seu lugar. Se inscreve nesse canal, compartilhe os vídeos, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não deixa de deixar seu like. Se você não deixa seu like, não mostra que você gostou, o YouTube passa a não entregar mais os vídeos e é importante para o canal ganhar relevância. Então a ideia de hoje é falar por que o quilo não tem mais 1 quilo. Então na última semana, na última sexta-feira, para ser mais específico, lá na França, o pessoal que trabalha com pesos e medidas se reuniu para fazer uma nova definição do quilo. Bom, o que está acontecendo? Existe uma peça, né? Uma peça de platino e de irídio, uma peça que é a definição do quilo. É o padrão para o quilo. Essa peça já foi definida há mais de 100 anos atrás, estava lá na França, e o que se detectou é que nos últimos 100 anos essa peça perdeu pelo menos 50 microgramas. Isso é muito pequeno. Micro é 10 a menos 6. Grama é 10 a menos 3 do quilo, ou seja, isso é muito pequeno. No entanto, há uma perda natural de uma peça física concreta, né? Se ela perde átomos, ela acaba tendo alguma limpeza, uma deposição de poeira, enfim, ela perde matéria, ela perde massa e o quilo vai perdendo a sua definição. Isso se constatou já que ela tinha perdido 50 microgramas, né? Então todas as balanças do mundo são, digamos assim, acertadas, né? Elas são aferidas em função deste quilo. Se o quilo já não tem mais 1 quilo, isso vai gerar um problema na aferição das balanças ao longo do tempo. E há também uma, digamos assim, uma vontade das pessoas de ciência que trabalham com metrologia de definir esse tipo de medida padrão em função de algum fenômeno que tem uma regularidade maior, né? Haja vista, é só a gente pensar que o segundo já passou por isso, né? Então o segundo passou por uma definição, você pode ver, tá aparecendo aí na tela para você, né? Que a definição atual do segundo, né, foi dada em 1967, ela é a frequência de ressonância do átomo de césio, césio 137, que é um átomo radioativo, né? Na verdade é um isótopo do césio, né, que ele é radioativo, né? Corresponde a uma frequência, ó, esse número aí dá em torno de 9 bi por aí, né? Então você tem aí as 700 mil, milhão, bilhão, quase 10 bilhões de ciclos de radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental desse átomo de césio 133. Acho que eu falei 137 no início, mas é 133. 137 lá do problema de Goiânia. É outro tipo de isótopo de césio, né? A definição do metro também já foi definida em termos de um parâmetro constante, então o segundo foi definido em cima dessa radiação, que ela é constante, e o metro, que também tinha uma peça padrão, foi definido em termos da distância percorrida pela velocidade da luz, que é uma constante, né? No intervalo de tempo que é esse daí, ó, 299 bilhões 799 milhões 458 de segundo, né? Que é constituído padrão. Então você tem 1.000 milhões, né? 299 300 milhões, né? Aproximadamente 1 por 300 milhões do segundo é a definição atual para o metro, né? Então a necessidade, quer dizer, a comunidade científica pensou em criar um padrão para o quilo que também estivesse associado a uma constante. E a constante pensada foi a constante de Planck, né? A constante de Planck, ela é
tem origem, né, no trabalho associado à física quântica, né, está associada à discreção, né, à emissão de energia lá no mundo quântico de partículas muito pequenas, e cada frequência, a energia é um múltiplo dessa frequência, e a razão entre essa energia e a frequência te dá a constante de Planck, que tem o valor aproximadamente aí de 6,6, 10 a menos 34, né, joules segundo. Né? Esse é o valor da constante de Planck. Né? Então a ideia foi associar o quilo à constante de Planck. E como é que se fez isso? Se utilizou um dispositivo chamado balança de Watts ou balança de Bragg-Kimball. Né? É uma balança que utiliza o eletromagnetismo para tentar mensurar a constante de Planck, logo para tentar mensurar ou dar o padrão que o quilo precisava, não dependendo mais de uma peça que tem uma variação de 100 anos de 50 microgramas, e a variação nesse tipo de medida vai ser para menos de 20 microgramas. Então isso é muito preciso. Então olha só, a gente vai entrar para o caderno, eu vou para o caderno mostrar isso. Só antes, eu vou mostrar para você uma medida, né, de como isso vai acontecer na balança de Watt. Então você vai ter a balança de Watt para você fazer essa medição. Então a balança de Watt é uma balança onde ela tem um eletroímã de um lado, você deve estar vendo aí na tela, né? É uma gangorra, né? Então você tem do lado do eletroímã toda uma estrutura que depois eu vou explicar lá no caderno como que a gente pode entender melhor essa estrutura. E você tem do outro lado uma peça que vai ser também de irídio, né, de platino irídio, que será colocada ali como padrão. E esse padrão vai ser definido em função da corrente. Como a corrente corrente elétrica, né, ela é utilizada para a produção de corrente elétrica com material, que é um material supercondutor numa temperatura muito baixa, né? Esta corrente vai estar associada a níveis discretos, ou seja, níveis quânticos de energia, e os níveis quânticos estão associados à constante de Planck. Então tem uma associação que passa pelo eletromagnetismo, e o eletromagnetismo associado à medida da constante de Planck. Então olha, segura aí que a gente vai para o caderno, né, e vou mostrar para você um esquema de como seria possível, talvez com a física do ensino médio, a gente entender esse funcionamento basicamente. O caderno está entrando, segura aí que esse caderno vai entrar agora. Então, pessoal, vamos fazer a resolução aqui no caderno, né? Resolução é para poder mostrar essa história do quilo, e vamos lá, vamos utilizar a balança de Kimball, né? Ou balança de Watt. Então vamos escrever aqui, deixa eu pegar o vermelho, vamos escrever balança, né? Balança de Watt, ok? É conhecida como balança de Watt ou balança de Kimball, como eu já comentei. Então a gente vai tomar ela como referência e vai esquematizar, né, para poder mostrar isso. Então é a balança de Kimball aí, ok? Bom, vamos fazer esse esquema para poder mostrar isso um pouquinho. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Vamos com o vermelho. Então a balança ela é a seguinte, ó. Vou colocar de um lado aqui, você tem um fio, tá? Ela, como o próprio nome diz, é uma balança, né? Então é um fio que conecta dois lados e ele tem uma articulação ali no meio, né? Uma articulação, essa articulação que vai ao ponto de equilíbrio para os dois lados, né? Então olha só, de um lado aqui, né? De um lado da balança, nós vamos ter o eletroímã, tá? Deixa eu desenhar aqui, tá aqui. Este é o eletroímã, ok? A gente vai ter o eletroímã deste lado. Do outro lado a gente tem uma peça de referência, né? Uma peça que é de irídio, e se você fez física básica aí, essa peça sofre ação da gravidade, logo o peso dela é dado por massa vezes a gravidade. Então de um lado eu tenho o eletroímã e do outro lado eu tenho o peso. Bom, o que esse eletroímã aí vai influenciar? Então ali, né, eu tenho o fio. Naquela região onde eu tenho a eletroímã, eu vou ter o aparecimento de uma força magnética. Vou ter uma força magnética do lado que está o eletroímã. Essa força vai acabar equilibrando a força-peso devido à ação da gravidade.
Agora a questão é como é que essa força magnética acaba aparecendo, né? Ela acaba aparecendo por conta de uma relação entre o campo magnético, é um campo que está saindo aí da folha, então ele está de frente, você que está vendo, então está no vermelho aí, tá? Eu coloquei a caneta vermelha. A caneta preta que você está vendo, ela representa a passagem da corrente elétrica. Então tem uma corrente elétrica por um fio atravessando um campo magnético e isso vai gerar uma força magnética para baixo, onde você está vendo aí a caneta azul. Então tem o vermelho, o campo, o preto é a corrente e o azul é a força magnética. Isso se dá dentro do eletromagnetismo, a gente explica isso na física, né? Por conta de uma regra, né, que chama a regra da mão direita. Então você tem lá campo, corrente elétrica é o Izinho, e a regra da mão direita, a gente explica isso, né, quando a gente começa a explicar eletromagnetismo lá no ensino médio. Então essa ortogonalidade entre o campo, a corrente e a força magnética te dá uma relação de equilíbrio, né? Como que é essa relação de equilíbrio? Força magnética é igual a campo, né? Então a força magnética aqui, ó, neste ponto, ok? Então você tem o fio atravessando ali, então é a corrente elétrica, a força magnética é diretamente proporcional à corrente elétrica, né? E logo a força magnética é igual ao peso, ela equilibra o peso do outro lado. Então campo, corrente, comprimento M vezes G, né? Então a igualdade disso te mostra uma dependência entre a corrente da massa em função da corrente do campo. A corrente, né, agindo ali e te dá essa relação de dependência. Bom, dá pra gente mexer mais com isso e pensar qual a relação disso com a constante de Planck. Então, vamos lá. Ó, a gente pode escrever o seguinte, equação de Planck, né? Qual que é a equação de Planck? Vamos pegar outra caneta aqui. A equação de Planck é igual a E, Hni. Hni, né? H vezes a frequência. Eu costumo falar Ni, né? Por conta dos livros. Então, E vai ser igual aí, ó, a constante vai ser a energia pela frequência. A razão entre a energia e a frequência de uma onda te dá a constante de Planck. O valor da constante de Planck, 6,6 vezes 10, vou colocar aqui 10 a menos 34 joule vezes segundos, né? Este é o valor, dá uma olhada como esse valor é pequeno, né? Bom, o que isso tem a ver com o peso? O que isso tem a ver com o peso? Aonde entra a constante de Planck nesta brincadeira? Ela entra no seguinte, o material, né? Que os fios são construídos, né, para corrente. Então o material para onde passa a corrente são materiais supercondutores, né? Supercondutores, baixíssimas temperaturas, né? Temperaturas muito baixas, né? Neste supercondutor, e aí você consegue estabelecer uma relação. Lembrando que a corrente, ela acaba sendo uma relação discreta de energia, por estar muito baixa, né? Então ela acaba sendo quantizada, ok? A corrente é quantizada. E é aí que aparece a relação da corrente com a constante de Planck, né? Por conta dela ser quantizada, você tem ali a passagem, a frequência, né? A frequência dos elétrons passando pela corrente desta relação, ok? Mas vamos lá, ó. Bom, lembrando que potência é igual a tensão vezes a corrente, potência elétrica, né? Tensão vezes a corrente, tensão aí joule por coulomb, e a potência é igual a variação de energia sobre a variação de tempo, dá para você estabelecer uma relação. Logo, a variação de energia sobre a variação de tempo vai ser igual a tensão vezes a corrente, que é o quanto de carga atravessa o fio pelo tempo. E aí você tem uma relação entre a energia e a corrente. A energia é a quantidade de carga que atravessa a secção transversal, porque isso é corrente. Isso tem a ver com a constante de Planck, né? Então aí está a relação entre as duas coisas, né? Entre a constante de Planck e corrente logo em relação ao peso, né? Então a gente pode escrever que H vezes F, que é energia, né?
dentro de um intervalo de tempo, vai ser igual a tensão vezes a corrente, né? E aí a gente tem a relação com a força magnética. A força magnética aparece aí. Tá aí a energia, né? A constante de Planck, estabelecendo uma relação entre a força magnética e o peso. Ok? Segura aí que a gente já volta para fechar essa história toda aí, tá? Mas, ó, lembrando que a massa, ela vai acabar, então, estabelecendo uma relação com a constante de Planck, beleza? Essa relação se estabelece por conta da força magnética, como a gente viu. Mas, ó, segura aí que a gente já vem fechar esta história e tá aí a quantização do peso, né? Agora o quilo é quantizado, o peso no dia a dia que a gente utiliza acaba sendo quantizado, tá legal? Então segura aí que a gente já vem fechar esse vídeo com você, com o nosso quilo quântico, beleza? Segura aí que eu tô entrando. Então pessoal, é isso aí, mostrei um pouquinho para você. Talvez você não imaginasse que o quilo poderia dar tanto trabalho para fazer aí a sua definição, né? Mas olha, como comentei lá no final da parte do caderno, né? Ele não vai ter nenhuma influência sobre o quilo que você vai comprar. Agora, ao longo do tempo, se o padrão vai se perdendo, as balanças vão perdendo a precisão e o quilo passa a não ter mais 1 quilo. E aí você passa a ter problemas, ok? Era esse o vídeo que a gente queria trazer para você. Espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você acha disso, o que você acha dessa área da física, o que você acha da metrologia, que é a área que trabalha com essas questões, definições de padrões. Você acha que é uma bobagem ficar tendo que definir o quilo, o segundo, o metro? Eles também vão definir a corrente elétrica, o candela de intensidade luminosa, o Kelvin e o mol também vão definir em função de padrões mais constantes. O que você acha disso? Coloca aí sua opinião e a gente conversa um pouco mais sobre isso. E quem sabe eu faço até um outro vídeo para esclarecer isso um pouco mais, ok? Fica com a gente, Educação Científica e Física. Não esquece, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Olha o nosso WhatsApp que está aparecendo na tela, manda sua mensagem para nós e vem fazer parte de um grupo mais específico de Educação Científica e Física. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.